Ou vocês estão só esperando a pizza? Hein? Amém, né? Amém. Eu creio que não existe coincidências. Eu creio que existe cristocidência. E o Pura Fé Music, o pastor Agapito, a gente não tinha combinado nada. Nós nem falamos do que seria realmente pregado essa noite. Mas se o Senhor te trouxe aqui, porque o Senhor tem uma palavra para o seu coração. O Senhor tem uma direção que Ele quer dar para cada um de nós nessa noite. Você não está aqui porque você foi convidado pelo pastor Cristiano, por outra pessoa. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Então abra o seu coração para que você possa receber a palavra do Senhor e possa sair daqui direcionado realmente para aquilo que o Senhor deseja e quer na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, versículo 33. É um texto muito conhecido, mas o Senhor colocou um tema no meu coração que eu tenho realmente meditado todo dia, todo tempo nesse tema, que é: você só prioriza aquilo que você valoriza. Você só prioriza aquilo que você valoriza. E eu quero deixar uma pergunta para você: o que você tem valorizado na sua vida? Você tem realmente priorizado as coisas de Deus, por isso que tem valor na sua vida? Ou você tem colocado outras coisas no seu coração? E depois Deus? A palavra do Senhor, que nos cura, que nos dá direção, que nos orienta, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Feche seu coração, feche seus olhos mais uma vez, bota a mão no seu coração. Pai, nós precisamos de Ti. Que o Senhor venha ministrar ao nosso coração nessa noite a palavra que o Senhor quer para cada um de nós. Que não seja eu aqui, Senhor, mas seja o Senhor falando através da minha vida. Que o Senhor venha realmente, Senhor, tocar os nossos corações. Que possamos sair daqui diferente que entramos. E decididos, ó Pai, a realmente o Senhor não ser somente importante, mas o Senhor ser a prioridade na nossa vida. Assim nós oramos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós, homens, temos prioridades. E nossas prioridades revelam aquilo que realmente valorizamos na nossa vida. Nós temos que parar para pensar nesse dia de hoje e dizer: o que nós temos valorizado? Aquilo que você tem valorizado é onde você tem colocado força, onde você tem colocado foco, aonde você tem colocado esforço. O problema não é que muitos homens abandonaram a Deus. O problema é que Deus deixou ser a prioridade de muitos homens. O que ocupa o lugar no seu coração? O que tem tomado o lugar no seu coração? Realmente tem sido Deus, ou tem sido as outras coisas? Ou tem sido o trabalho, ou tem sido a preocupação com o sustento na sua casa, ou tem sido a criação dos seus filhos? O que realmente tem ocupado o lugar no seu coração? Quem ocupa o primeiro lugar no nosso coração governa toda a nossa vida. E aqui eu quero ser bem rápido, bem objetivo, e dizer alguns pontos, por que Deus tem que ser primeiro na nossa vida. Quem está comigo aqui, diz amém? Amém? Deus não quer ser apenas exclusividade, Ele quer ser prioridade. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3 diz: não terá outros deuses diante de mim. Ter outro Deus aqui não significa apenas adorar outras imagens. Significa que tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus se transforma em um ídolo na sua vida. Aquilo que ocupa o primeiro lugar, seja o trabalho, o dinheiro, os negócios, o filho, o ministério, isso sim
se transforma um ídolo na sua vida. Deus não quer que seja somente parte da sua vida, Ele quer ser o centro da sua vida. Deus Ele não quer somente fazer parte da sua vida, Ele quer ser tudo na sua vida. Aquilo que você prioriza é aquilo que você valoriza. Quando Deus é primeiro lugar na sua vida, todas as áreas da sua vida encontram equilíbrio. Eu digo muito para quem me acompanha nas lives todo dia, 5h45, 21 horas, que não adianta você achar que o seu negócio está indo mal porque você tem que trabalhar mais. Não adianta achar que seus filhos não estão indo no caminho certo porque você não está dando tempo aos seus filhos. Tudo bem, mas o que você tem que entender é, para que a sua vida esteja equilibrada, você tem que ter o Senhor no centro da sua vida. Deus tem que ser aquele único que ocupa o seu coração por inteiro. Ele não pode ser somente quando você deseja ou quando você necessita. Ele tem que ser todos os dias na sua vida o primeiro. Não somente importante, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não é somente ser importante esse Deus para você, Ele tem que ser prioridade. Porque quando você coloca Deus em prioridade, você coloca foco em Deus. Amém? Você começa a dedicar a sua vida a Deus. Você começa a colocar esforço. Você começa a dedicar tempo a Deus. Então Deus precisa ser sua prioridade para que você possa valorizar a Deus. Segundo ponto, aquilo que você valoriza determina aquilo que você prioriza. Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Não adianta dizer que Deus é importante se Ele é sempre uma última opção na sua vida. Quando está tudo muito bem, a gente sabe muito bem disso, que a gente não liga para Deus. Quando está tudo muito bem, você ora genericamente. Deus nos abençoe, Deus continua me abençoando, Deus continue cuidando de nós, Deus continua cuidando da minha casa. Mas quando o calo aperta, meu irmão, quando o negócio está estreito, você começa a buscar a Deus todo o tempo, todo instante. Verdade ou mentira? Você começa a levantar mais cedo, você começa a orar especificamente para aquilo que realmente tem te incomodado, para aquilo que realmente tem roubado o seu sono. Você começa a dedicar tempo para Deus. Então, se você realmente dedica tempo para Deus, é só você olhar a sua agenda. Olha a sua agenda e vê como é que estão as suas prioridades. Vê se na sua agenda tem Jesus. Vê se na tua agenda tem assim, orar. Tem tudo menos Jesus. Tem tudo. Ligar para fulano, fazer isso, cobrar isso, correr atrás disso. Mas não tem Jesus na sua vida. Não tem Jesus na sua agenda. Se não tem Jesus na sua agenda, Deus não é prioridade na sua vida. Meus irmãos, hoje, o que mais está acontecendo com nós homens é que tudo tem roubado a nossa atenção. Tudo tem nos distraído para tirar a gente do foco que é realmente Cristo Jesus na nossa vida. Se você realmente quer dedicar tempo a Deus, se você quer colocar Deus como prioridade da sua vida, você tem que pegar esse telefone seu e colocar no alarme lá, 3 vezes ao dia pelo menos, Jesus, Jesus, Jesus. Para quê, pastor Cristiano? Para lembrar, pelo menos levar os seus pensamentos a Deus. De chegar ali e falar: Deus, aqui entrego o meu dia, entrego aqui o meu escritório, entrego aqui o meu trabalho, entrego aqui os meus filhos. Senão tudo vai roubar a sua atenção de Deus. E quando você acabar o dia, você vai parar e fazer um balanço do seu dia, você vai ver que Deus não foi a prioridade na sua vida. Você colocou esforço em tudo, menos em Deus. Quanto tempo você tem dedicado à oração? Quanto tempo você tem investido em ler a palavra? Em ter feito o devocional? As prioridades não são reveladas pelo que falamos, mas pelo que fazemos. Nós temos que ser homem que faz. Para de ser homem só que fica postando stories, dizendo que está orando, que está lendo Bíblia, mas na verdade nem para fazer aquilo que realmente importa. Nós temos que parar de falar e fazer mais. Porque é o exemplo que arrasta, é o exemplo que atrai pessoas para conhecer esse Jesus que nós temos conhecido. Terceiro ponto, muitos querem Deus como socorro, mas poucos querem Deus como Senhor.
Há homens que buscam a Deus apenas para resolver problemas. Mas Deus não deseja ser apenas um pronto-socorro espiritual. Deus não deseja ser apenas o bombeiro na sua vida, irmão. Só quando está tudo pegando fogo que você busca Ele. Deus quer ser o seu Senhor e o seu Salvador da sua vida. Ele quer estar com você todo o tempo, todo instante. Ele deseja se relacionar com cada um. Por isso nós somos chamados de filhos de Deus. O Pai se anseia, Ele tem desejo por nós. Ele quer a todo tempo, todo instante que a gente para, pelo menos alguns minutos, para levar os nossos pensamentos a Ele, agradecer a Ele, pedir ajuda a Ele, pedir orientação a Ele. Nós estamos buscando métodos em tudo quanto é lugar, em vez de buscar a fonte de tudo, que é Deus. Muitos querem as bênçãos do reino, mas não querem colocar o rei em primeiro lugar na sua vida. Como é que está a sua vida hoje, irmão? Você está passando por alguma dificuldade, por algum problema? Isso é Deus desejando você mais perto dEle. Os problemas é Deus nos chamando, porque nós estamos se afastando dEle a cada dia, a cada momento. Eu lembro que quando aconteceu, aqui o meu testemunho, todo mundo sabe, foi quando eu acabei sendo preso, devido a alguns problemas em Vitória. E eu me questionava muito por que aconteceu aquilo. Por que aquilo foi vir na minha vida? Porque estava tudo certo, eu pagava imposto, eu pagava os funcionários, não tinha atrasado ninguém. Por que aconteceu aquilo? E depois de muito tempo eu fui entender que aquilo me levou para Deus. Aquilo me levou mais perto de Deus, a conhecer esse Deus que hoje eu sirvo. E aquilo realmente eu comecei a entender que tudo que acontece na minha vida, de coisas que a gente acha que é ruim, é Deus nos dizendo algo. É Deus nos parando para a gente analisar a nossa vida, se realmente a gente quer só o Deus que é o bombeiro, o pronto-socorro espiritual, ou a gente quer Ele realmente sendo o nosso Senhor da nossa vida, nos guiando, nos direcionando. Como está a sua vida, meu irmão? É Deus te chamando para um tempo de relacionamento, para um tempo de intimidade. Eu digo, se essa reunião aqui fosse uma reunião de negócios, estava cheio de gente. Se fosse falar aqui que tinha oportunidade de fazer negócio, que você ia sair daqui rico, ia estar lotado de gente. Mas quando fala que é uma reunião de Deus, de irmãos, de amigos, não, eu vou outro dia, não, eu vou outro tempo. Realmente Deus tem sido a prioridade da sua vida? Você quer tanto Deus realmente? Vou fazer uma pergunta para você: por que Deus tem que responder as suas orações? Como assim, pastor Cristiano? Por que Ele tem que responder a sua, não a minha? Você está orando quanto? Você está entregando tudo ao Senhor? Você está dedicando realmente tempo a Deus? Ele está merecendo a sua atenção? O tanto quanto você está entregando a Ele? Para e pensa. Porque Deus falou muito comigo sobre isso. Aquilo que você prioriza é aquilo que você valoriza. Aonde você bota força é aonde você está olhando. Aonde você está focando. Amém? Quarto ponto. Quando Deus é o primeiro, o resto encontra o seu lugar. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 13, diz: a viúva de Sarepta tinha pouco, mas Deus pediu que ela colocasse o profeta em primeiro lugar. Humanamente isso aqui não faz sentido, e não faz sentido. O evangelho não é para fazer sentido para a nossa vida. Mas se a gente realmente coloca Deus em primeiro lugar, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, o seu casamento encontra direção, os seus filhos encontram referências, os seus negócios encontram propósito, a sua vida encontra paz. Quando Deus é primeiro lugar, o resto se encaixa, irmão. Quando você está bem com Deus, tudo se encaixa, o resto está tudo bem. Não é assim ou não? Quando você está bem com Deus, seu negócio está indo bem. Porque pode estar na tempestade, Deus está no meu barco. Quando está indo bem, seus negócios estão indo bem, sua esposa está indo bem, sua família está indo bem. Por quê? Porque não tem problema. Porque você sabe quem está te guiando, você sabe quem está cuidando da sua vida.
Então, quando você coloca Deus em prioridade, as outras áreas da sua vida se encaixam. As outras áreas da sua vida se organizam. Porque é Ele que te dá sabedoria, é Ele que dá direção, Ele que te ajuda nas suas decisões. Quinto ponto, não viva a partir da sua carência, viva a partir da sua convicção. Abacuque 3, versículo 17, 18 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Muitos homens têm buscado a Deus apenas para preencher os seus vazios, vazios emocionais, vazios financeiros, carência de reconhecimento, carência de aprovação de pessoas. Quando um homem vive pela carência, ele é governado pelas circunstâncias. Deus não nos chamou para viver pela necessidade, Ele nos chamou para viver pela nossa convicção em quem nós servimos. Em quem nós servimos. Nós não estamos aqui por causa das nossas carências, nós estamos aqui pela convicção de quem nós servimos. Nós servimos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que faz o infinitamente mais na nossa vida. É essa convicção que nós temos. A fé madura não é construída em sentimentos, mas em convicções. E para me fechar, eu quero falar 3 atitudes de quem coloca Deus em primeiro lugar. A primeira atitude: prioriza a presença de Deus antes de suas necessidades. Quem realmente coloca Deus em primeiro lugar, prioriza a presença de Deus antes das suas necessidades. Homens de Deus não vivem pela carência, vivem pela convicção. Quem coloca Deus em primeiro lugar não faz da sua oração uma emergência, mas um estilo de vida. Nós temos mais de 2 anos, todos os dias, 5h45, às 21 horas, entrado em oração. Isso significa que nós estamos criando um estilo de vida, não buscando a Deus só quando nós precisamos, mas colocando Deus em primeiro lugar, como faz parte da nossa vida. Então nós precisamos entender isso, que o homem que prioriza a Deus é aquele que realmente prioriza a presença de Deus. Segunda atitude: submete em suas decisões à vontade de Deus. Provérbio 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. O homem que coloca Deus em primeiro lugar não pergunta o que eu quero, pergunta o que o Senhor quer. O que o Senhor quer no meu casamento? O que o Senhor quer nos meus negócios? Como o Senhor quer que eu crie meus filhos? Como o Senhor quer que eu administre as minhas finanças? Como o Senhor quer que eu faça os projetos? Esse projeto aqui do Senhor? Esse sonho que o Senhor tem colocado no meu coração realmente é do Senhor? As pessoas perguntam assim: você tem desejo de ter uma casa de praia? Alguma coisa? Eu fico me questionando, porque se eu tiver uma casa de praia, será que eu estaria aqui domingo? Será que eu estaria aqui domingo? Então Deus, Ele sabe o que a gente pensa, Ele sonda o nosso coração, e muitas vezes aquilo que você tem sonhado não é o sonho de Deus para a sua vida. A última coisa que eu queria na vida era vir para São Paulo. São Paulo nunca foi um projeto na minha vida. Quando perguntavam para mim: você deseja ir para São Paulo? Eu falei: não desejo. Trânsito, selva de pedras, não tem praia, não posso pedalar, não posso fazer os esportes que eu gosto. E hoje eu estou em São Paulo por quê? Porque muitas vezes não é a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade do Senhor. E quando começou a gerar essa vontade de estar em São Paulo, eu coloquei: Senhor, é da tua vontade, mostra para mim. Meus irmãos, a partir de hoje, não faça nada sem consultar a Deus. Não faça nada sem você realmente se submeter à vontade de Deus. Coloca tudo nas mãos de Deus. Vai fazer alguma coisa, vai sair amanhã para um trabalho, vai sair amanhã para uma reunião, coloca nas mãos de Deus. Submeta a Deus. Ele vai te dar a direção. Ele vai dar paz ao seu coração se você tem que fechar aquele negócio. Ele vai falar com você de alguma forma ou de outra, você vai sentir Deus. Não tem como. Se você realmente se humilha, que é isso, colocar diante de Deus, não é mais a minha vontade, Senhor, não é mais o meu querer, é a tua vontade, eu coloco nas tuas mãos. Ele vai direcionar a sua vida. E terceira atitude: desenvolva uma vida de intimidade e obediência. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas frequentar a igreja, mas sim cultivar uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com os irmãos.
Isso sim é você realmente cultivar um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida de intimidade e obediência, porque Deus não procura homens perfeitos, Deus procura homens disponíveis e obedientes. Eu já contei isso para você, e vou repetir. Quando eu estava no processo do meu chamado, eu questionava muito a Deus, porque eu não sabia falar direito. Eu olhava os pregadores do Brasil, os pregadores da minha igreja, e eu falava assim: eu não consigo falar como ele fala, eu não consigo ter essa desenvoltura, eu não consigo ter isso. E eu falando isso com um pastor que era muito humilde, e um senhor que me acompanhava nas caminhadas, eu falei assim: pastor Renato, eu não sei o que eu faço, porque eu não sei falar. Como é que eu vou subir lá no altar e vou falar, vou pregar a palavra do Senhor? Ele falou assim: Cristiano, deixa eu falar algo para você. Deus, Ele não procura homens prontos. Deus procura homens disponíveis. Deus procura homens que estão dispostos a obedecer a tua palavra. A partir do momento eu comecei a dizer: Senhor, me usa. Me usa. Se o Senhor me fez assim, é desse jeito que o Senhor quer. Então somente me usa. Então seja obediente e seja um homem disponível a Deus. Amém? E para a gente concluir, Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse: serviremos ao Senhor quando sobrar tempo. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa frase aqui não seja somente simbólica na sua vida, mas que seja realmente uma frase que vai realmente guiar a sua vida. Que a partir de hoje não seja somente quando sobrar tempo, mas que seja todo o tempo você vai servir a Deus. Se coloca de pé. Eu sei que muitos de vocês dizem que Deus está em primeiro lugar na sua vida, mas eu tenho certeza que Deus nos chamou aqui para realmente a gente poder confirmar, reafirmar isso. Que muitas vezes a gente não coloca Deus em primeiro lugar, a gente só coloca Deus quando realmente necessita. Mas hoje eu quero convidar a você, se você ouviu essa palavra e realmente decidiu hoje que Deus não vai passar despercebido na sua vida, você vai colocar Ele em primeiro lugar, porque quando você prioriza, você valoriza. Aquilo que você prioriza, você coloca esforço, você se dedica. Se você tem falhado um dia ou outro, eu sei que você vai começar a realmente alinhar a sua vida para aquilo que realmente importa, que é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu quero te fazer um convite. Se você deseja realmente colocar Deus em primeiro lugar, a partir de hoje, nós estamos começando o segundo semestre. Dá um passo à frente e vem aqui orar, em nome de Jesus. Eu decido, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você, pela sua casa. Dê um passo aqui, não estou dizendo que você vai aceitar Jesus, eu quero simplesmente que você cele isso hoje. Eu decido hoje colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu decido. Eu não quero errar mais. Eu não quero ser um homem de palavras, eu quero ser um homem de atitudes. Eu vou fazer um compromisso não com a igreja, não com o cristiano, eu vou fazer um compromisso com Deus hoje. Que aquilo que eu planejei no início do ano, que eu não consegui cumprir, eu vou começar a cumprir a partir desse semestre, em nome de Jesus. Deus vai ser a prioridade na minha vida, porque quando eu coloco Deus como prioridade, meu casamento dá certo, as minhas finanças entram no eixo, os meus filhos têm um destino, e todas o restante das áreas da minha vida começam a se encaixar, porque Deus é tudo na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão seus filhos, Senhor. Eles estão aqui porque eles sabem, Pai, que o Senhor é tudo na vida deles. Por isso, Pai, ajude-os agora. Ajude-os a partir de hoje, Pai, a eles não se esquecerem do Senhor,
Que eles venham, Senhor, lembrar de Ti todo tempo, todo instante. Que seja por um minuto, mas eles vão levar os pensamentos dele ao Senhor, em agradecimento, em clamando ajuda, clamando direção. Eu não conheço a vida deles, mas o Senhor conhece cada um deles, Senhor. Por isso, Pai, a Tua palavra diz que quando nós buscamos o Teu reino e a Sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. E aqui eles estão, Pai, diante do Teu altar, Pai, que é santo, para dizer: Pai, em nome de Jesus, a minha vida é Tua, e o Senhor hoje se torna o centro da minha vida, em nome de Jesus. Eu posso cair, mas eu vou me levantar. Eu posso me comprometer hoje, mas se amanhã acontecer algo, Pai, me ajude a voltar para o trilho, a voltar para o caminho. Não me deixe, Senhor, não me deixe, Senhor, que o Senhor fique em último lugar. Não deixe que as outras coisas roubem a atenção minha, a minha atenção do Senhor. Assim eu oro e te agradeço, Pai, por cada vida aqui que se comprometeu a vir aqui na frente e dizer que o Senhor, a partir de hoje, é a prioridade da vida dele. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Pode voltar para o seu lugar. Aleluias. Glória a Deus. Aquilo que é valioso para você recebe prioridade. Que Deus seja esse algo de valioso para você, para que tudo que você pense, tudo que você faça, seja Ele em primeiro lugar. Amém? Nós vamos sair daqui agora e vamos lá para o rooftop agora, para o terraço do Instituto. Tem lá uma Coca-Cola, uma água com gás, uma água normal e umas pizzas lá esperando por nós. Esse é um tempo de conexão, um tempo de comunhão, para que você se conecte com outro homem, faça amizade, porque eu creio que Deus une propósito, e esse é o objetivo de a gente estar aqui, amém? Coloque suas mãos para o céu. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra, que possamos sair daqui hoje decididos, ó Pai, que o Senhor é primeiro lugar na nossa vida e nada mais importa, em nome de Jesus. Que grande amor de Deus, que a graça do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. E você que crê diz amém. Dá um abraço nesse irmão aí e fala assim: vamos lá comer uma pizza, que hoje eu vou pagar.